Bom dia. Que privilégio estar aqui, que oportunidade de estarmos com o Senhor, de virmos a sua casa e ouvirmos a sua voz. Quero te dar boas-vindas, quero te agradecer pelo empenho, pela dedicação na construção da casa do Senhor. Estamos nessa semana na fabricação, melhor dizendo, dos convites para a data de 25 de fevereiro. Esse 25 de fevereiro nós iniciaremos uma semana muito especial na nossa nova igreja, a nossa transição para a nova igreja. E no 25 teremos um lindo programa. E aí nós continuaremos 26, 27, 28, até o dia 4 de fevereiro. Então vai ser uma semana toda. 4 de março. Fevereiro são só 28 dias. Então depois do 28, primeiro, segundo, 3 e 4. Eu acho que está dando microfonia, mas em paz. Só para eu saber a distância de manter aqui. Pronto? Posso encostar no queixo? Então pode abaixar um pouquinho. Aí, obrigado. E só lembrando você que no 4 de março teremos um programa à tarde maravilhoso, com um grande reencontro, onde nós receberemos cantores da igreja, e toda a cidade de Anápolis estará nesse 4 de março, participando desse programa também com você, conosco, com essa igreja, com essa comunidade e todas as outras comunidades. Vai ser um grande momento, vai ser uma grande bênção. A gente ainda não entrega o convite hoje, ou fez para entregá-los hoje, nesse sábado, porque estamos aguardando a visita técnica para a autorização de uso. Então essa visita técnica acontece dentro dessa semana, pela graça de Deus, e aí começamos a nossa mudança a partir de sábado que vem, se Deus assim o permitir. Ninguém disse amém? Amém. Eu estou sonhando com você, e nós estamos sonhando juntos. E aí nós começamos a nossa mudança, as professoras já estiveram lá olhando as salas, como é que nós vamos fazer, o que precisa. Aquilo que der tempo, nós vamos conseguir fazer a tempo. Aquilo que não conseguirmos fazer a tempo, Deus sabe, mas nós estamos fazendo a transição. O pastor Elder Roger, que é um dos sonhadores, que implantou a igreja junto com o pastor, junto com o pastor Cleidson Corsino, já comprou a passagem do Líbano para cá, no dia 22. Então, dia 25 ele estará conosco, pastor Elder Roger, e o pastor Cleidson Corsino também está sendo comunicado. Aí o pastor Cleidson estará pregando um dia à noite, o pastor Jansen está vindo para pregar também à noite, e o pastor Célio e outros pastores que estiverem disponíveis para estar conosco, que fizeram parte dessa história, estarão com vocês, matando a saudade e chamando a membresia àquele novo encontro, novo templo, nova história, nova igreja central, nova Anápolis, novo céu e nova terra. Tudo novo. Deus fala, andeis em novidade de vida. Isso é novo. Isso é novo para muitos de nós. Mas que Deus abençoe você. Estou lembrando isso para lembrar você e saber das boas notícias as quais nós temos ouvido da igreja quanto aos pequenos grupos, muitos pequenos grupos em funcionamento, muita bênção, as duplas missionárias. Que lindo, irmãos. Que lindo saber de você envolvido na missão, naquilo que Deus tem. O objetivo dessa igreja, ela existe para que nós possamos ir atrás de outros. E que Deus abençoe você, dupla missionária. Que Deus abençoe você, líder e frequente aos pequenos grupos. Deus tem grandes sonhos para Anápolis. E você faz parte desse sonho. Lembrando, você é o melhor de Deus. Você é o melhor que Deus tinha. Por isso Deus trouxe você e coloca você agora fazendo o que você está fazendo. Então, agradeço com essa introdução, dizendo a você: sonhe, desmarque, não faça compromisso com nada.
nesse 25/4. Não se comprometa, nem de adoecer, tá bom? Todo mundo conosco, convidar a família, convidar todos aqueles que já passaram pela igreja, uma data muito especial, do 25 de fevereiro em diante, tá bom? Sonha conosco, vamos sonhar juntos. Quero lembrar os nossos irmãos, amigos que estão conosco, quero dizer para vocês, sejam muito, muito bem-vindos. Não é uma perda de tempo, é um ganho. Então eu posso começar daqui para cá, posso? Você me ajuda? Estou vendo ali algumas pessoas, a Tamires e a Flora, sejam bem-vindas. Deus abençoe vocês. Deixa eu ver mais quem está aqui. Como é que é o nome do meu amigo que tem o nome alemão? Kerler. Willer. Eller. O Eller foi membro dessa igreja no passado e está voltando aqui a frequentar conosco. Está frequentando em outra igreja, Eller? No Jundiaí. Seja bem-vindo lá e aqui também. Deus abençoe você, tá bom? Quem mais? Me ajuda para a gente dar uma saudação para todos juntos? Me ajuda. Tem a filha do pastor Jansen, não é? Você não é filho do pastor Jansen? Então, teu pai já fala para ele, viu? Eu já falei com ele, ele está sabendo. Ele vai ter que estar conosco aqui. Como é que é teu nome? Raíssa, bem-vinda, tá? Deus te abençoe, Raíssa. Desse lado ainda tem alguém que a gente vai citar e lembrar agora como amigos da igreja. Teu nome? Júnior. O Júnior esteve conosco na lição aqui da Escola Sabatina. Tratamos aqui do assunto bem importante, né, Júnior? Quem que é seu amigo aqui da igreja? Seu pai, muito bem-vindo, lógico, bem amigo, né? Deus abençoe a família, obrigado por ter vindo, tá? Se sinta bem em nosso meio. Aqui, tem mais alguém desse lado ainda? Opa, tem aquele moço ali que levantou a mão. Como é que é o nome desse jovem senhor? José. O senhor veio de onde? Do bairro de Lourdes. Seja bem-vindo, José. Deus esteja com o senhor. Manda um abraço ao teu pastor lá, tá? Ah, você nunca foi lá na igreja, não? Ah, você está sendo convidado. Você mora no bairro de Lourdes. No Jardim Palmares. José. José de quê, José? José Laurindo. Não é feio não, José. É só para a gente, porque são vários Josés, e depois é aquele José, e a gente precisa identificar o Senhor. Seja bem-vindo, tá bom? E então José é um dos nossos visitantes também. Papai do céu esteja com o Senhor aqui em nosso meio. Quer falar? Não, ele é vizinho da irmã Eurípides. É vizinho da irmã Eurípides, tá bom. Tá, José? Deus esteja com o Senhor, tá bom? Muito obrigado por sua presença. Tem mais alguém aqui que eu quero, me ajuda, vocês têm que me ajudar, tem hora que a gente não consegue. Essa moça esteve conosco, muito bem, quem é essa moça? Me apresenta. Divina, bem-vinda, Divina. Deus esteja com você. Quem são os seus amigos da igreja? Quem que faz parte do seu vínculo? O Eller. Já vamos uma pessoa aqui na frente. Deus abençoe, tá, Divina? Muito bem-vinda, sinta-se bem em nosso meio. Papai do céu vai falar com todos nós hoje, amém? Essas duas moças, essa aqui esteve conosco na lição, que é a Cíntia, e a Cíntia está voltando à casa do Senhor, diga amém? Amém. Seja bem-vinda, tá, Cíntia? Você, seu bebê, e essa moça do seu lado é quem? É outra bebê? Só que é um bebê maior, né? Hilary, bem-vinda, tá? Deus te abençoe muito, Hilary. Tem mais alguém, gente, daqui no meio? Me ajuda? Tem uns irmãos lá que frequentam também o Jundiaí, sejam bem-vindos. O nosso capitão, é capitão? Não é capitão ainda não? Mas vai chegar lá. Acho que não. Capitão da base, eu posso falar capitão? Vou falar o quê? Sargento? Ah, é sargento. Suboficial. Lá da base aérea, estivemos visitando vocês em casa um dia desse. Sua esposa e as suas suculentas, né? Deus abençoe você, a família. Me lembra o nome, meu irmão. Charles e Rita, eu tenho a verdade. Deus abençoe você, suas filhas que estudam no IABC, não é isso? Já voltaram, tá bom. Deus abençoe o irmão Charles, a irmã Rita. Quem mais? Alguém desse lado aqui, me ajudem? Esse casal aqui, tudo bem com o senhor? Nome do senhor? Carlos.
Tudo bem contigo? E essa moça do seu lado é quem? É a Rejane? Tá bom, sejam bem-vindos. O senhor é de onde? Mora? Quem são seus amigos? É bem ali, Macapá. Bem pertinho, né? Não é? Tá mudando para Anápolis ou tá só passeando? Vai fazer 2 meses, vieram morar em Anápolis. Sejam bem-vindos. O que a gente diz, anapolinos, para eles? Sejam bem-vindos a Anápolis. Cidade boa. Lá é mais quente ou mais frio? Bem mais quente, né? Deus abençoe vocês. Papai do céu fale muito com vocês também, tá bom? Tem mais alguém aqui para a gente encerrar esse momento de introdução? Tem mais alguém desse lado? Eu acho que não. Eu conheço todos os rostos. Deus abençoe todos vocês, todos nós. E nós vamos orar para nós começarmos a abertura da Bíblia e o nosso tema de hoje. Oremos ao Senhor. Ó grandioso Deus, santo, santo, santo é o teu nome. Santo é o Deus a quem tanto amamos. Santo é o Deus que luta conosco as nossas lutas e vence conosco as nossas vitórias. Santo é o Deus que permite que permaneçamos em meio ao teu povo, porque nos aquecemos, porque nos fortalecemos e porque juntos militamos rumo à eternidade, onde nós viveremos contigo por todo sempre, Senhor. Eu peço a bênção a todos os adoradores nessa manhã. Viemos aqui te encontrar. Viemos aqui não ouvir alguém falar, mas ouvir a voz do Santo Espírito. Viemos aqui porque o Senhor tem grande significado para nós e nós somos mais felizes porque estamos do teu lado. Peço a tua bênção, a tua igreja. Por favor, Jesus, fala conosco agora. Não merecemos ouvir, mas o Senhor responsabilizou Jesus Cristo por nossa salvação e em nome dEle, por Ele, para Ele, nós entregamos a nossa vida, entregamos esse culto, no nome do nosso Redentor. Amém, Senhor Deus. Amém. Quando tratamos de animais, é bonito a gente falar de animais bonitos. Existem animais que não são tão bonitos do que outros. Existem animais que são até mesmo amedrontadores, outros são animais que temos nojo. Tudo criatura, todos criados. Alguns especialistas dizem que não, alguns houveram mutações, porque alguns são praga. Mas quando tratamos do reino animal, falamos dos animais e lembramos do rei dos animais. Qual é ele? E você e eu, que já talvez fizemos a especialidade de felinos, alguns já fizeram a especialidade de felinos nos desbravadores. Quem tem a especialidade de felinos nos desbravadores, levanta a mão. Felinos. Deixa eu ver. Ó, essa foi a minha primeira. Depois dessa fiz outras e tal, mas foi a minha primeira. E quando tratamos de felinos, pastor, o que tem a ver felinos com a Bíblia? Tudo. Quando tratamos da classe dos felinos, nós falamos da família Felidae. E a família dos felinos, o bicho, para ser considerado um felino, ele tem que ter 5 características específicas. 5. E entre as características, a pata tem que ser esponjosa, para que ele caminhe furtivamente, para que consiga acionar as suas presas. Ele tem que ter a cabeça semi-arredondada, os olhos maiores, grandes, o focinho curto e garras retráteis. Essas 5 características, elas se encaixam a todos os felinos, desde o menor, o gato doméstico, ou algum tipo de jaguatirica pequenininha, que eu não sei, que talvez é menor que o gato doméstico, até o maior, que os grandes e os maiores, e o maior na verdade não é o leão, o maior é quem? É o tigre. E os felinos, quando a gente trata deles, eles se dividem em 2 classes específicas. A família Felidae
se divide em duas subfamílias. A família Pantherae, que são os maiores. Leão, tigre, a onça pintada são os maiores. São os alapanteras. E se divide na classe menor, dos menores, chamados, na família Felidae, a subfamília chamada Felinae. Pastor, que introdução complexa é essa? É para você entender algumas coisas. E na família Felinae são os menores, que é a jaguatirica, o gato, o lince. Ele está dentro da família da subfamília Felinae, os menores dentro dos felinos. A questão é que quando se fala de felino, Cristo é citado no meio deles, e não só, a Bíblia fala de felino exatamente em Gênesis ao Apocalipse, lembra isso? Eu quero ler com você, eu quero abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 49, e vai falar de uma história bem interessante, de um pai falando para os filhos. E na época da Bíblia, o pai falava com os filhos antes de morrer. E eu vou contar uma historinha para você. Gênesis capítulo 49. Todos encontraram? Eu falei Gênesis, estou procurando Êxodo, aí não vai achar mesmo. Gênesis capítulo 49, Jacó está no leito da morte, e chama ali os seus 12 filhos, e chamando os 12 filhos, ele olha para os 12, e começa, e chamando um por um, talvez ele se aproxima, o pai moribundo, o pai não está vendo direito mais, ou às vezes está com dificuldade na locomoção, estava acamado, Jacó velhinho, e ele chama um por um dos filhos, e estabelece sobre os filhos uma bênção profética em cada um deles. E a pergunta para mim e para você é: pastor, por que Jesus é chamado de felino? Jesus é chamado de felino ou não? Que felino Jesus é citado? O leão, o rei, e da tribo de Judá. E alguns me perguntam, mas por que Jesus é chamado de leão? O que tem a ver Jesus com leão? E aí Jacó fala com o primeiro filho no verso 3. No verso 1, vamos para 1, volta no 1, desculpa. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: filhinhos, ajuntai-vos, eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Verso 3. E ele conta, falando para o filho: Rúben, você é meu primogênito, você é impetuoso, verso 4, como a água. Então você não será mais o excelente, você é o mais velho, Rúben. E você, infelizmente, não será o mais excelente. Verso 5. Simeão e Levi, vocês são irmãos, e as suas espadas são instrumentos de violência, e vocês são perversos. E lá no verso 6 ele conclui dizendo que vocês vão jarretar os touros. Irmãos, jarretar, eu tive pesquisando o que é jarretar. É o cara mau que antes de pegar o touro, ele arranca-lhe os tendões das pernas, para que o touro fique vulnerável para ser morto. Então arranca os tendões com vida. Ele não vai na garganta do touro. O touro está parado de alguma maneira, alguma armadilha, não sei. E eles jarretam o touro, tirando os tendões, e aí os touros caem para serem mortos. Está falando de 2 filhos maus, Simeão e Levi. E aí vem no verso 8 aquilo que eu quero dizer com você. Ele cita os 12 filhos, mas no verso 8 ele fala: Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E aí ele continua dizendo no verso 9: Judá é o quê? Leãozinho da presa
mesa você suporta, filho meu. Encurva-se e deita-te como leão. Como a leoa, quem o despertará? O cetro não arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão todos os povos. Jacó fala com os 3 primeiros filhos mais velhos, fala com Rúben, Simeão e Levi, e no 4º filho, os outros ele fala um versículo, lá, se você ver lá no versículo 16, 17, Dan, ele fala um versículo, 2, Gade, ele fala um versículo, Aser fala um, Naftali no 21 fala um, e José, que ele fala um pouquinho mais, e Benjamim lá no final, ele fala um pouquinho mais, mas para Judá, ele fala contando a bênção para Judá por 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos falando bem do que aconteceria em Judá, e dizendo para Judá que primeiro, ele diz que todos serviriam Judá, Judá teria a serviço dos inimigos, todos encurvariam a Judá como leão, e os seus irmãos obedeceriam Judá, e os povos obedeceriam Judá. E diz que Judá seria leão. É engraçado que a profecia de Jacó se cumpre a tal ponto que os filhos de Jacó, a geração de Jacó, tudo que veio depois de Jacó, e o povo de Jacó, que Jacó tinha sido transformado no nome de Israel, o povo de Jacó, mesmo tendo o nome do povo israelita, Israel, nós, como nome popular, chamamos o povo de Israel de quê? De quê? Judeu. Filhos de quem? De Judá. O povo é judeu, a religião é judaica, o povo é Judá, mesmo sendo quem Jacó foi, lutando com Deus, trocando nome, o povo está em Judá. E diz Jesus Cristo, e a profecia, quando abordou isso aqui, se você, nós lemos Gênesis, vamos ler Apocalipse 5, olha o que Apocalipse 5 fala. Nós temos apenas mais um verso, Apocalipse 5, e eu quero contar para você algo bem interessante do próximo verso. Apocalipse 5, verso 5 diz, profeticamente, daquilo que sabemos de Cristo: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que quem? Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem abrirá esse livro? O leão da tribo de Judá, do 4º filho, o leão da tribo de Judá. Só que a Bíblia cita Jesus como leão para o bem, o leão como poder, o leão como força, o leão como liderança, o leão como uma visão de grandiosidade. Mas aí a Bíblia traz outra coisa bem interessante para você. Depois de citar Jesus como Messias, como Salvador, o leão vai governar, o leão vai unificar, o leão é forte. Metaforicamente, o leão ele é visto sobre a visão, o prisma de um rei, do poder, da grandiosidade, vai governar tudo. Mas o leão, na verdade, ele é muito mal interpretado no aspecto do poderio, porque se você olha para a savana, quem caça são as leoas. Se você olha para aquilo que ele é em si, a gente avalia. Agora eu quero mostrar para você o outro prisma dessa história. Quando falamos da família dos leões, Cristo é o leão como um poderio, Cristo é o leão como animal mais imponente para a época, e até nos dias de hoje, não importa, era o leão, era o bicho conhecido, para um povo do deserto que não tinha outro bicho comparável, para uma cultura era aquilo que era conhecido, porque a Bíblia tem a sua limitação semântica de entendimento.
O povo vai comparar com aquilo que conhece, sim ou não? Eu não vou inventar algo, a não ser que seja apocalipticamente falando, que eu vou inventar algo, porque houve uma visão, houve um sonho. O que eu quero trazer para você hoje, meu irmão e a minha irmã, essa é uma simples aplicação para a sua vida e para esta igreja hoje, na nossa transição da central para a nova central. A nossa transição da luta pós-pandemia. Quantos saíram? Quantos estão distantes? Quantos ainda não voltaram? O que eu estou falando? Agora eu quero fazer a minha aplicação. E depois da minha aplicação, vou uma história e eu quero ler um texto desse livro mais uma vez. Pode passar o PowerPoint? Pode mostrar ali? Muito bem. Não está em... Deixa eu ver se está visível. Está visível sim. 1 Pedro... Pastor, eu conheço muito esse verso. Louvado seja Deus. 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro é lá antes de Apocalipse, antes de Judas, antes de 3 João, 2 João, 1 João, 2 Pedro, 1 Pedro. De trás para frente. 1 Pedro 5. Essa foi a primeira carta do apóstolo Pedro, escrita por ele mesmo. Com exceção do livro de Marcos, o qual temos muitos especialistas que dizem que o evangelho de Marcos é o evangelho de Pedro, na verdade, apenas escrito por seu criado, seu servo, seu companheiro Marcos. 1 Pedro, capítulo 5, vamos começar aqui no verso 8, talvez a gente leia apenas o 8 e o 9, mas 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, o que diz aqui? Me acompanhe na leitura. Sede sóbrios, o diabo, o vosso, anda em derredor, que ruge, procurando alguém para devorar. Eu vou voltar o texto e você vai completar comigo as frases. Me ajude. Sede sóbrios e o diabo, o que ele é? Guarda isso. Ele anda como? Em derredor. Como o que, irmãos? Um leão que o quê? Que ruge. Isso é importante lembrar agora. Um leão que ruge. Procurando quem? Ponto. Pastor, o que você está falando disso? Eu estou falando porque quem aqui fez a especialidade de felinos, e quando estudamos os felinos, a gente entende que na classe, tanto na subclasse do Pantherae, que são os maiores, quanto na Felinae, que são os pequenos, nenhum felino ruge atrás da presa. Felino ruge atrás da presa, irmão? O que o felino faz atrás da presa? Por que ele tem a pata esponjosa? O que ele faz atrás da presa? Porque se ele ruge, o que acontece com a presa? Mas instantaneamente, quem que vai ficar perto de um rugido? Mesmo que o gato que seja um miado, que bicho, que calango, que passarinho, o gato miou, ele foge. Só que a Bíblia diz que o diabo é um felino que está atrás de mim, de você, fazendo que barulho? Rugindo. Ele está espreitando e rugindo. Pastor, a Bíblia errou? Agora eu quero te perguntar. E aí, que explicação? Quero ver onde o pastor vai sair com isso. Que explicação você tem? Porque se ruge não é felino. Porque o felino não ruge atrás da presa. E a Bíblia diz que ruge. A questão aqui é algo bem interessante. Mas bem interessante mesmo. Algumas tribos da Namíbia. A Namíbia é perto da Angola. É mais embaixo. Se você olhar para o continente africano todo,
acima da África do Sul, ali tem Botsuana, Zimbábue, do lado direito Moçambique, do lado esquerdo, abaixo da Angola, você vai entender que tem Namíbia. E a Namíbia, há uma tribo muito famosa, até passou em alguns documentários. Essa tribo são os Rimbas. E os Rimbas são homens e mulheres que vivem em total deslocamento da civilização. É total. Eles têm contato com a civilização de vez em quando, mas a tradição, a cultura é tão grande que eles mantêm algumas atitudes até muito complicadas hoje para a gente pensar. A primeira atitude que é ruim é que, entre as atitudes diferentes deles, é que a mulher não tem acesso à água. Eu já falei isso um dia aqui na igreja. A mulher só tem acesso à água para beber. A mulher não dorme fora da cabana. Quem dorme fora da cabana é o homem. A cabana dormem as mulheres. O homem dorme na porta por causa da quantidade de leões que existem na Namíbia. O homem já dorme na porta da cabana com a sua lança, alguma coisa para proteger a mulher e os filhos. A mulher rimba, procura, dá uma pesquisadinha. A mulher rimba, quanto mais barro no cabelo ela tiver, mais linda ela é. Então elas fazem tranças de barro, até mostrei para o Tiago. Elas fazem tranças de barro para ficar linda. E elas passam o barro com uma mistura de urucum na pele, para que a pele fique mais avermelhada. Os homens são negros, acinzentados, sujeira e tudo, e as mulheres são negras avermelhadas por causa da cor do vermelho do urucum com barro, com óleo. A tribo Rimba, pode deixar aí, obrigado, Janilson. A tribo Rimba, esse cabelo é o que existe, é o que há, última moda. Não sei se serviria de moda para os anapolinos, eu não sei quanto você se interessaria, mas há uma cultura. Então por isso as mulheres não têm acesso à água, que eu acho um absurdo, que é entre os mais absurdos. Ela não tem acesso à água porque não pode tirar a cor, não pode tirar a cor. E aí toma-se apenas a água, bebe apenas a água. E pastor, e a higienização? Pesquisa que você vai se surpreender. A higienização é com fumaça, ok? Fumaça. Pastor, quem tem ouvidos ouça, não precisa explicar nada. É defumado, complicado. E existem pessoas por aí que vivem isso, e eu estou falando da tribo Rimba, porque a história conta que na tribo Rimba, eles mantêm o seu gado, é o que dá sobrevivência a essa tribo, porque eles só sobrevivem por causa do gado. O gado que dá o leite, o gado que dá o couro, pode ver que as roupas são de couro, o gado que dá toda a estrutura, a questão de muitas coisas que eles têm, armas são feitas de ossos. O gado é tudo que eles têm, gado, vaca mesmo, e não tem muito curral, irmãos. O curral são estacas de madeira, fincadas no chão, assim como você já viu em muitas coisas da fazenda, mas a diferença é que as estacas de madeira, elas são apontadas para fora. As estacas de madeira não são apontadas para cima, são muitas estacas apontadas para fora, para que quando venham os leões, da quantidade de leões que se tem por lá, os leões não consigam penetrar pulando para dentro, porque eles pulam e são espetados por estacas de madeira muito afiadas. Então o leão não pula para dentro, porque se pula ele se fere e volta. E são várias camadas de estacas de madeira, apontadas para fora. Talvez há alguma estaca ereta e tal. Resumindo, dificulta para quem sai, dificulta para quem entra, mas há alguma facilidade para quem sai. Entendeu isso? E nos históricos de algumas histórias, há uma história de um colono lá da época, africano, que fala, que ele conta a história.
e explica o que a Bíblia diz, abordando de outra forma. A Bíblia fala, vou voltar na Bíblia, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Naqueles lugares, os leões vêm até aqueles currais, até aqueles redis, e os leões se aproximam daqueles currais, e o gado, as ovelhas, as vacas, sentem o cheiro. Minha avó falava isso, a vaca sentia o cheiro da onça, Cleuto, minha avó. E minha avó Romana, que hoje não é mais viva, que eu tive o privilégio de batizá-la com 79 anos, 78, né, amor? Foi naquele aniversário, foi bem pertinho dela falecer, pouco tempo depois ela morreu, 9 meses depois. Tive o privilégio de batizá-la. Ela falava que andava com minha mãe lá nas fazendas do Córrego Novo, município lá de Minaçu, Goiás, lá no norte. Ela falava que andava, minha avó, minha mãe, as outras crianças, e a onça vinha espreitá-las no caminho. Algumas vezes ela via a onça, e a maioria das vezes tinha que trazer um cachorro, um bicho, porque eles sentem o cheiro. E quando a onça seguiu eles, que chegavam em casa, o próprio gado sentiu o cheiro da onça neles. Porque a onça espreitou, ele sabia quando a onça espreitou, porque o gado ficava oriçado. E aqueles homens tribais, diz a história, que quando vinha o leão próximo, e eles falam assim, ó, o leão nunca ruge quando está atrás da presa, ele nunca ruge, ele vem sorrateiramente, como diz a Bíblia aqui, caladinho, e circula aquele curral de madeira, às vezes o curral bem grande, tamanho da igreja, maior, não sei a quantidade de gado que cada tribo tinha, mas o leão fica ao redor daquele curral, circulando, o gado sentindo o cheiro, e o gado se debatendo com medo, mas seguros dentro daquela cerca, dentro daquele curral, seguros. E aí aqueles homens tribais falam que o leão nunca ruge, o leão macho, ele fica dormindo à sombra. As leoas, assista qualquer documentário, você vai perceber isso, a não ser que a presa seja muito grande como uma girafa, aí o leão ajuda a atacar, para conseguir derrubar a presa. Mas nos documentários você vê que o leão está ali, as leoas que caçam, e o leão é o primeiro a comer, demonstrando o poder do reino, demonstrando a liderança, demonstrando tudo e tal. A questão é que o leão, ele é mais preguiçoso. Mas ele é preguiçoso quando se trata nesse aspecto, porque quando no aspecto de defender o seu bando, ele é o primeiro a dar a vida. Como assim, pastor? Está comprando 2 leões? Sim. Um leão talvez preguiçoso, que está esperando tragar alguém. Comparativamente à Bíblia, o leão que foi o primeiro a dar a vida. O que eu quero dizer para você aqui é que o leão não ruge. O pastor está repetindo muito isso. Sim, estou repetindo isso porque eu quero dar ênfase exatamente nisso. Ele não ruge para tragar a presa. E aí os tribais dos rimbas falam assim, ó, ele só dá apenas um rugido em um momento, o leão macho, quando está a caça. Tudo bem, tem aquela história da glândula de Fleming, que ele abre a boca e dá aquele rugido para comunicação. Tem outras histórias, se você olhar, você vai entender outras coisas. A questão é que, para caçar, ele só dá um rugido em um momento. Quando ele circulou bastante, e está todo mundo desesperado dentro do curral, e ele dá um rugido bem alto,
E esse rugido deixa todas as ovelhas e o gado em terror. E o terror é tão grande, mas tão grande, que eles começam a se debater ali dentro. E o pânico toma conta de todo o gado. E o primeiro que pula para fora do arraial, o primeiro que pula para fora do curral, o primeiro que pula para fora daquela cerca, o que acontece? É devorado. Você entendeu onde eu quero chegar? Você entendeu onde eu quero chegar? Amado irmão, amada irmã, que o leão ruja do lado de fora. Não se debata, não se desespere, nos mantenhamos juntos aqui, porque isso nos mantém vivos. Não se afaste, não deixe de congregar, permita que Deus te salve aqui dentro. Pastor, mas vi na igreja, tal, cansado, dificuldades, lutas. Ouvi alguém falando aqui na frente, a gente cita, irmãos, congreguemos outras vezes, congreguemos mais. Aí eu quero perguntar para você oficialmente quais os motivos que fazem com que nós não congreguemos. Quais os motivos? Quais são os seus motivos? Eu quero ler isso aqui. Mas só um minutinho, volta lá no PowerPoint, deixa eu mostrar uma coisa. Pastor, mas o leão que está falando ali, pode passar isso? O leão, pode passar. Isso, pode passar. Essas são histórias do leão na vida humana há muitos anos. Está falando da tribo, está falando aqui um bocejo, a glândula. Mas no grego, quero te apresentar o grego, o original. Por isso que nós, às vezes, lutamos estudando outra interpretação, para a gente tirar as dúvidas possíveis. Pastor, mas esse leão aí não está falando no geral? Não, Pedro fala do leão macho. Está falando daquele que não ruge mesmo. Que você podia estar tentando interpretar de outro. Pastor, está falando da leoa também, que eles rugem. Sim, não, Pedro está falando do leão macho. Nefate gregoresate ro antídicos. Eu fiz a transliteração ali para ficar fácil de ler, mas dá para ler no grego ali com alguma luta. Eu gastei algumas horas para lembrar, mas dá para a gente ler de novo. Rimon diabolos ros leon, e leoa é leonira, e ros leon eriomenos peripatei zeton, ou seja, sede sóbrios e vigilantes, gregoresate. Por isso está falando que os gregos são sóbrios, daí veio o nome da Grécia e tal. Nefate gregoresate antídicos, inimigo. Rimon diabolos não precisa traduzir, né? Ros leon, e aí eriomenos peripatei zeton. A questão que está falando do leão macho, sim. Está falando daquele está falando daquele que está atrás de mim e de você, que está rugindo aí, criando intrigas, e por isso eu não vou frequentar, por isso eu estou deixando. E aí vem o jovem e me diz: pastor, a igreja me prende. A igreja não te prende, a igreja te protege. Diga amém. A igreja te protege. Esse é o papel da igreja. Eu já contei para vocês aqui quantos amigos meus morreram com menos idade. Quantos irmãos eu não vou dizer para você, quantos irmãos, amigos meus, que não, igreja não e tal, e infelizmente capotaram, beberam, tiveram problemas. A igreja hoje tem me feito viver 43 anos vivos, não graças a mim, mas graças ao poder do Cristo que está aqui conosco. E um dia vai te encontrar, e um dia vai dizer: vinde, servo bom e fiel. A igreja não te prende, esse curral não te prende, essa cerca é para a sua proteção. Pastor, mas não pode isso, não pode aquilo. Tudo pode, porém não te convém. E é claro isso para mim e para você, quando entendemos que hoje nós estamos aqui dentro, porque somos um povo separados para a salvação e para viver mais tempo, para adorar a Deus por mais tempo.
aqui na terra. Eu quero fazer um trato com você. Um trato pessoal de pai, de pastor, de tio, de amigo. E dizer para você: fala com Deus. Eu quero encontrar o leão da tribo de Judá, e não o leão que nos espreita, fazendo barulho, trazendo intrigas. Quero convidar a equipe do louvor que vem à frente, para a gente preparar esse momento. Depois que o louvor, eu vou fazer a oração. Depois que o louvor cantar, aguarde que termine a música para que saiamos, para que nós absorvamos essa atmosfera, esse momento de reverência ao Senhor. Sede sóbrios, sede sóbrio e vigilante. O que está te atrapalhando? O que está te impedindo vir a casa? O que na igreja não está do teu agrado? Porque a igreja, ela não é para nos agradar. A igreja é para adorarmos o nosso Deus. A gente vem aqui para isso. Ah, mas eu não gosto disso, daquilo. A gente não gosta de tanta coisa. Não gosto de algumas coisas. Eu não gosto de sapo. Eu não gosto de quiabo. Não gosto de muita coisa. Vou citar para você, tem um monte de coisa que eu não gosto. Você também. Agora lembre-se, quando a gente vem aqui, o nosso intuito é adoração. Nosso intuito é olhar para o céu e dizer: é daqui, é verticalmente para a eternidade. Em nome de Jesus Cristo. E agora é meu momento com você. Nós vamos para a nova igreja. Vai acontecer problema? Vai acontecer divergência de opinião? Vai acontecer intriga? Algum dos problemas que sobrevirão sobre nós é motivo para abandonarmos o arraial do povo de Deus? Abandonarmos o curral que nos protege? Porque o primeiro que pula fora em meio aos rugidos do leão é tragado e nunca mais retorna. Deus tem misericórdia de você. Deus tem misericórdia de mim. Deus tem misericórdia de todos nós. Louvado seja Deus porque você está aqui. E eu quero orar com você por isso, para que Deus já vá parando as arestas, os problemas que possam sobrevir. E lá na nova igreja, após essa consagração, nós entendamos que é daquele templo lá para o céu. Não vai dar tempo de construir outra igreja mais. Diga amém. Pastor, mas daqui a um tempo constrói outra. Não vai dar tempo mais. Jesus está voltando. O livro do qual você já recebeu. Já começou a ler, meu irmão? Você já começou a trazer o poder de Deus para dentro da sua casa? O inimigo luta contra esse livro. Esse livro vai ser distribuído por 2 anos no mundo inteiro. Pastor, eu não tenho ainda. Tiago, não sei se foi oferecido hoje. Se não foi oferecido, pastor, eu não tenho esse livro. A gente vai começar a lê-lo. Em abril nós teremos a grande distribuição. E o grande conflito entre Cristo e Satanás terminará em breve. O maligno, o leão que está rugindo, aumentando os esforços para derrotar a obra de Jesus em prol da humanidade, ele será derrotado. Seu objetivo é manter as pessoas nas trevas, discutindo picuinhas, problemas. Mas um dia terminará a ministração do santuário, quando as pessoas da igreja estão indiferentes. Satanás nem se preocupa. Enquanto os corações indagam o que devo fazer para ser salvo, aí Satanás aparece com seu poder para atrapalhar Cristo, para neutralizar a influência dos irmãos e do Espírito Santo. Diga misericórdia. Por isso,
Satanás inventa as distrações possíveis para ocupar a mente dos membros e não congregarem, não virem à casa do Senhor. Seus agentes estão em atividade. Os seus auxiliares acusando, e acusam muito mais os servos dedicados de Cristo, chamando-os de enganadores. A atividade desses assistentes de Satanás é deturpar os motivos pelos quais você vem à casa do Senhor e identificar a facilidade que os filhos têm e o exemplo que realizam na obra. Eu quero encerrar com essa frasezinha. Essa frasezinha aqui na página 222. Deus nunca removerá as desculpas que temos. O grande conflito deve alcançar ampla circulação. Pode cortar o áudio rapidinho. Deus nunca removerá as desculpas para a descrença. Todos aqueles que procuram ganchos para pendurar suas desculpas e suas dúvidas vão encontrar. E quem se recusa a obedecer até que toda objeção desapareça nunca chegará à luz. O coração não renovado está em conflito com Deus. E a sua fé deve ser inspirada pelo Espírito Santo. Então, você será alguém que florescerá por toda a eternidade. Deus abençoe você. Não saia do arraial. Teve briga, não saia do arraial. Não gostar do meu programa, não saia do arraial. Reclamar do que eu fiz, não saia do arraial. Tem alguém na igreja que eu não gosto, não saia do arraial, não saia do curral. A comissão não gosta de mim, não saia do arraial. Porque não temos desculpas. Se quisermos procurar desculpas, vamos ter. E aqui, nesse arraial, nesse curral, existem pontas para fora, o inimigo não penetra. E aqui nesse livro ainda diz que nas reuniões onde muitos irmãos se reúnem, ele vem nos visitar e fica do lado de fora, observando, ouvindo, para saber quais são nossos pontos. Mas que ele não esteja aqui em nome de Jesus Cristo. E que aqui habite a presença do Espírito Santo. Depois da música, você pode soltar aquele vídeo enquanto os irmãos saem, para que ouçam sobre, mais uma vez, esse será um marco na história da transição da nossa igreja. Usaremos nos cultos de domingo. Teremos séries especiais sobre esse tema. E isso vai nos ajudar como igreja a crescermos e prepararmos para a chuva serúdia. Deus abençoe você. Oremos ao Senhor. Convido você a ficar de pé para agradecer o nosso Deus em oração por tanto que Ele fez. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, nós firmemos o nosso pé, entendamos que estamos protegidos em meio ao teu abraço, Pai. Enquanto o outro leão do lado de fora pode rugir, nós temos o maior, o leão que nos salva e que nos perpetuará a eternidade dentro de nós, Pai. Viveremos para sempre contigo. Em nome de Jesus, meu Deus, ensina-nos a vivermos contigo. Ensina-nos a buscarmos o Senhor. Ensina-nos, Senhor, a olharmos para frente e ver que não tem outra solução, Senhor, e que o Senhor Jesus está voltando. Prepara-nos, Senhor, como igreja internamente, como povo santo separado, para essa transição, essa mudança para o novo templo. E que nós entendamos que isso que está acontecendo é para a salvação desta geração.
e que nós somos o que o Senhor tem de melhor para salvar essa cidade e as pessoas com as quais nós entraremos em contato, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, um lindo sábado. Abençoa-nos a todos. Abençoa, Senhor, essa nova igreja que está nascendo, a igreja missionária, a igreja visível, a igreja que busca, a igreja que tem lido, a igreja que tem clamado, a igreja que tem orado, a igreja que está vendo o fruto do milagre acontecer na história de Anápolis. Que a tua paz se faça sobre todos nós, e que a presença do grande Redentor Jesus seja a nossa grande proteção contra todas as setas do inimigo. Abençoa-nos em nome de Jesus, amém.